meu querida irmã, graça e paz. Rezo de uma forma muito especial por você hoje, meu querido irmão, querida irmã, para que Deus dê a você perseverança na fé. Estamos vivendo momentos difíceis, a realidade da nossa humanidade, guerras, dificuldades diversas. Porém, nós sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor caminha conosco, nos dá a força necessária para continuarmos rumando no encontro com Ele e vivendo o propósito de amar e servir a cada dia. Abramos o coração para acolher o Santo Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 17, de 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e consumiam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre no céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perder vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirá os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus falando sobre a realidade da concretização dos tempos, a dia da unificação de tudo em Cristo. Ele fala disso várias vezes, sobretudo lembrando para a gente que não é importante a gente saber o dia nem a hora que isso vai acontecer, mas o que precisamos certamente é ter em vista que um dia vai acontecer e que nós devemos estar preparados para acolher o dia do Senhor, para experimentar em nós a plenitude da realização da vontade amorosa de Deus. E aí uma coisa que Jesus chama atenção é para a necessidade de estarmos preparados. E hoje, uma atenção especial Jesus nos chama a ter para não nos deixar enganar pelas situações que nos rodeiam. Jesus chama atenção para fatos acontecidos no passado, Noé, Ló, e as pessoas que se perderam, Eles convidavam as pessoas ao arrependimento, porém elas não davam atenção. Não davam atenção por quê? Porque estavam muito envolvidas em muitas coisas. E Jesus fala: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam vidradas em realidades que eram importantes, mas que são passageiras e que não pode prender o coração do ser humano. É preciso que nós tenhamos a possibilidade de fazer todas essas coisas sem deixar o nosso coração se prender. Quando a gente fala, por exemplo, do pecado da gula, não está somente no fato de comer muito, mas é de nos perder no comer, de achar que a comida ela vai tomar conta de nós e se tornar Deus na nossa vida, ou então a bebida, Então é importante que nós tenhamos clareza que o pecado está no fato de que se desvie a atenção para aquela que é a verdade. Então, o nosso coração ele precisa ter a possibilidade de
fazer esta distinção entre o que é verdadeiramente bom e certo na nossa existência, para não nos deixar perder ou levar pelas situações que nos rondam e colocar todas as nossas energias nestas coisas. Então hoje o Senhor convida sobretudo a isso, a fazer esse discernimento, onde está o nosso coração, e não deixar que a nossa atenção ela se prenda em demasia, se prenda demais naquilo que é passageiro. O que é passageiro precisa ser compreendido sempre na sua dimensão de passageiro. Então o alimento ele deve servir para sustentar a nossa vida, para nos dar a força necessária para vivermos. Mas quando ele se torna algo que tira a nossa atenção ou que nos dispersa, eis que nós precisamos questionar. E isso em relação a tudo, em relação ao dinheiro, em relação também às pessoas, né? Quando as pessoas elas se tornam tão, ou não podia dizer nem importantes, mas quando elas se tornam escravizadoras da nossa natureza, da nossa consciência, ou quando nós as escravizamos, eis que elas perdem o sentido de amizade e passam a ser maléficas na vida da gente, porque aqui não é a pessoa, mas é a relação, né? Então nós precisamos ter o cuidado de estar constantemente fazendo esta distinção. O que é verdadeiramente importante, que deve tomar conta da nossa vida, o que realmente deve ser para nós algo empenhativo. Então que nós busquemos refletir sobre isso e que Jesus, aquele que vai se mostrar inteiramente para nós, ele se mostre assim e nós o acolhamos como Senhor verdadeiro da nossa vida. Onde e quando será isso? Não importa onde nem quando, o importante é que nós estejamos preparados. Mas no onde tem uma resposta de Jesus, onde tem seres humanos, as coisas boas ou também as coisas que não são boas podem acontecer. Então o que nós precisamos é compreender que nós precisamos nos portar de forma boa para poder acolher o bem em nós, porque um dia nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós fizemos, que nós possamos prestar boas contas, fazendo o bem, entregar a Deus o bem que nós realizamos durante toda a nossa vida. E que a bênção amorosa de Deus venha generosa sobre nós e permaneça para sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus. Um dia abençoado.